Hoje temos tipo um programa em 4 partes. Vamos começar agora e vou falar sobre a doutrina do que é a igreja, porque essa é uma pergunta importante para nos fazermos. O que é a igreja? E a razão de eu perguntar isso é que quando pastores dizem a igreja está fazendo isso ou aquilo, eles geralmente se referem à estrutura da associação. Raramente se referem à congregação local. Pastores dirão, bem, minha igreja local faz isso. Mas quando falam da igreja, a igreja é sempre a estrutura jurídica. Então quero começar hoje apenas estabelecendo a base do que é a igreja nas Escrituras e ao passarmos para o segundo culto hoje, escrevi um sermão há uma semana e o chamei de Santos Sonolentos. Eu tinha outro planejado e acho que posso mudar o título para Adventistas Perdidos. Vocês entenderão por que usei esse título quando chegarmos lá. E hoje à tarde, há uns 2 ou 3 sobre isso que podemos usar e veremos como o Espírito Santo nos guia antes das perguntas e respostas. Sempre gosto de, isso é, quando os organizadores planejam as coisas, eles odeiam que você faça isso. Quando você vem à igreja, senta no fundo e ouve a escola sabatina, tenta ter uma ideia do que estão falando. O que está acontecendo nesta igreja? Há algum problema sério com o qual estejam lidando? O que está no coração deles agora? Qual é a temperatura espiritual aqui? Então você pede ao Espírito Santo para guiá-lo sobre qual sermão você realmente fará quando se levantar para falar. E aí o pessoal do audiovisual diz, bem, não sabíamos disso e não estávamos preparados para isso e assim por diante. Então, é como se toda vez que você começa uma manhã de sábado fosse uma jornada com o Senhor, vendo como Ele vai nos guiar. E a pregação da palavra, é essencial porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é apenas o ouvir a palavra de Deus. É uma química divina entre a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo falando convicção aos nossos corações e mentes ao ouvirmos a própria palavra. Então, vamos começar hoje com a doutrina da igreja. Eu a chamei de Igreja 101 e aqui está a nossa jornada de hoje. Vamos falar primeiro sobre qual é nossa crença fundamental sobre a igreja. Depois vamos nos perguntar o que é realmente a igreja. Então veremos 3. Metáforas ou imagens para a igreja que encontramos nas Escrituras. A igreja como corpo, a igreja como templo e a igreja como noiva. E então chegaremos às nossas conclusões em nosso tempo juntos. E estou notando que isso é uma ótima notícia. Não vejo um relógio em lugar nenhum. E e isso é ruim para um pregador, porque quando há um relógio, você sabe que o tempo corre e cronometra seu sermão. E se não tomar cuidado, uma fala de 30 minutos vira 2 horas, sabe? Não há nada pior que dar um microfone a um pregador, porque ele não quer mais soltá-lo. Então terei que tentar, imaginar mentalmente há quanto tempo isso está durando. Quando chegarmos a uns 45 minutos, alguém poderia, levantar a mão para mim, ok, porque aí saberei onde estamos. Certo? Obrigado, irmã. Eu confio em você para isso. Então, então é isso que vamos fazer. Trago saudações da minha esposa. Ela está em Berrien Springs com nossa filha este fim de semana. E quase não passamos fins de semana em casa como família, sabe? Então, ela está em casa com minha filha, mas manda seus melhores votos. E eu só quero começar dizendo que é um privilégio imenso servir ao corpo de Cristo. Não há alegria maior na vida do que servir às pessoas. E na última semana eu estava falando em um funeral e em um casamento, e uma das alegrias de ser pastor é que você pode caminhar com as pessoas pelos altos e baixos da vida. Você pode estar com elas nos momentos de alegria e nos momentos de desespero. E este é um dos maiores privilégios que você terá, ser permitido entrar na vida das pessoas nesses momentos e apenas ajudá-las a passar por isso. Minha preferência é, na verdade, fazer um funeral em vez de um casamento. Porque em um funeral nada pior pode dar errado, enquanto em um casamento todo tipo de coisa pode dar errado. Então, enfim, é mais ou menos assim que eu penso sobre isso. Então eu convido vocês, para aqueles que estão assistindo online, damos as boas-vindas calorosas também. E convido vocês a inclinarem suas cabeças mais uma vez enquanto peço a bênção do Espírito Santo sobre nós. Então vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, eu te agradeço pela bênção que temos, pela liberdade que temos de te adorar de acordo com a nossa consciência. Senhor, te agradecemos pelos líderes desta congregação aqui em Grayling.
Senhor, agradeço pela generosidade deles, pelos braços abertos e peço tua bênção sobre esta congregação e os pastores. Ao compartilharmos estes momentos, oramos pelo derramamento do teu Espírito Santo para que fale aos nossos corações e sussurre: este é o caminho, ande nele. Pai, pedimos que, se preciso, teu Espírito console e cure-os de coração partido. Senhor, pedimos que teu Espírito seja o mestre da justiça, dizendo: não te desvies para a direita nem para a esquerda, mas este é o caminho a seguir. Mas, Senhor, que nossos corações estejam abertos, dispostos e prontos para receber a convicção e a conversão do Teu Espírito hoje. Senhor, por favor, fala através de mim e por mim. Que minhas palavras sejam tiradas do Teu trono de graça. Perdoa-me pelos meus pecados, Senhor, e que Tu sejas glorificado em tudo o que acontecer hoje. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Certo, então vamos começar dizendo que é nisto que cremos. E nisto cremos. Vocês veem no slide ali, esta é a nossa crença fundamental. E, aí está. E, então tem meio que muito texto na tela ali. Mas eu vou ler em voz alta. E se vocês puderem acompanhar, então louvado seja o Senhor. Então esta é a nossa crença fundamental. Temos 28 crenças fundamentais em nossa igreja. E esta é sobre a igreja. E ela diz o seguinte, a igreja é a comunidade de crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade com o povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para a adoração, para a comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço à humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja deriva sua autoridade de Cristo, que é a palavra encarnada revelada nas Escrituras. A igreja é a família de Deus, adotados por Ele como filhos. Seus membros vivem com base na nova aliança. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é o cabeça. A igreja é a noiva por quem Cristo morreu, para que Ele pudesse santificá-la e purificá-la. Em seu retorno triunfal, Ele a apresentará a si mesmo como uma igreja gloriosa, os fiéis de todas as eras, comprados por seu sangue, sem mancha nem ruga, mas santa e sem defeito. E então há muita coisa dentro desta crença fundamental aqui e você poderia passar o resto da vida apenas estudando a doutrina da igreja e o corpo de Cristo. Há tanta riqueza nisso, mas vamos apenas destacar alguns pontos aqui e vamos nos fazer primeiro a pergunta: bem, o que é realmente a igreja? E, então vamos permitir que as Escrituras definam o que é a igreja ao começarmos, e o primeiro texto que vemos está na tela, Isaías 28:16. E Isaías está apontando para Jesus Cristo aqui. E ele diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra de alicerce, uma pedra provada, uma preciosa pedra angular, um fundamento seguro. Aquele que confia não entrará em pânico. E então, quando entramos no prédio hoje, alguém se perguntou: espero que o alicerce esteja bem neste prédio? Não, sempre presumimos que os alicerces são fortes, e quando você entra em um prédio, há uma suposição implícita de que o alicerce vai sustentar este prédio e quantas pessoas entrarem nele. E a igreja é um pouco assim, e a salvação também. Sabe, se o pequeno Muhammad morre em Meca aos 7 anos em um acidente de trânsito, ele estará perdido ou salvo? Bem, o alicerce para a salvação de todos é a morte de Cristo no Calvário. E esse é um fundamento seguro para qualquer pessoa receber a salvação, independentemente de onde esteja no mundo hoje. E sabe como Deus julga o pequeno Muhammad, de 7 anos? É realmente uma questão de Romanos 2, onde no dia final do julgamento, Paulo escreve que seus pensamentos conflitantes irão acusá-los ou desculpá-los. Então Deus quer que vivamos na luz que temos, e só Deus sabe do que seu Espírito estava nos convencendo e se rejeitamos a luz ou se abraçamos a luz. E assim, neste versículo aqui, o profeta Isaías está apontando para Jesus e o chama de preciosa pedra angular, um fundamento seguro, uma pedra de alicerce, uma pedra provada. E assim, ele é um fundamento seguro e uma pedra provada. Ele não é uma pedra não provada. Ele é uma pedra provada e, você pode edificar o corpo de Cristo e construir sua salvação sobre essa pedra angular, e esse é o próprio Cristo. A próxima profecia que temos encontra-se em 1 Coríntios 3:11,
E aqui o apóstolo Paulo retoma essa imagem de Isaías e diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é quem? É Jesus Cristo. E assim Paulo fala de Jesus como sendo a pedra fundamental da igreja, assim como Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, que ele seria a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de confiança. E assim o apóstolo Paulo retoma essa imagem em 1 Coríntios 11, 3 versículo 11. E então no próximo slide, 1 Pedro 2,4, vemos que outro dos apóstolos ele tinha o mesmo entendimento. Diz, cheguem-se a ele, que é Cristo, né? Uma viva o quê? Uma pedra, embora rejeitada pelos mortais, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E então o apóstolo Pedro testemunhou que Jesus cumpriu a profecia messiânica de Isaías. Sabe? E há quem diga hoje que a igreja foi edificada sobre Pedro e os apóstolos, há quem diga isso hoje, e que reivindicam a sucessão apostólica de Pedro, e quando Jesus disse, no nosso próximo slide, vocês veem na tela, Mateus 16, 18, quando Jesus disse a Pedro, ele diz, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu coloquei em vermelho na tela minha, porque a igreja pertence a Cristo, não a Pedro, número 1. E o texto que acabamos de ver em 1 Pedro 2, versículo 4, é que Pedro entende que Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Então, quando as pessoas dizem a você que Pedro era a rocha, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, alguns argumentam hoje que Jesus quer dizer que Pedro é a rocha, mas o próprio Pedro diz, como acabamos de ver em 1 Pedro 2,4, que Cristo era aquela pedra viva, não o próprio Pedro. E assim, se alguém sugerir a você que a igreja é edificada sobre Pedro, e ele é o chefe dos apóstolos, e estamos em sucessão apostólica de Pedro, você diz, nem mesmo Pedro entendeu dessa forma, porque ele diz claramente que cheguem-se a ele, a pedra viva, e ele está falando sobre Jesus Cristo. E Jesus diz, nesta passagem aqui, que nada vai prevalecer contra a sua igreja, nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo, seu sacrifício e seus ensinamentos. E assim, Mateus, se formos para o nosso próximo slide, vemos lá em João 7, 37 a 39, Jesus diz, no último dia da festa, o grande dia, enquanto Jesus estava ali, ele exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba aquele que crê em mim. Como diz a Escritura, do coração de quem crê fluirão rios de água viva. E assim Jesus não disse, se alguém tem sede, venha a Pedro, ou venha aos apóstolos, mas nós vamos a Cristo, e é exatamente como João 3,16, que todo aquele que nele crê, aqui Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim. Amém. Agora, alguém aqui vive a vida sem nunca sentir sede? Se há uma coisa que todos temos em comum, é que precisamos beber água e precisamos comer. Então, quando Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim, ele está dizendo que o corpo de Cristo está aberto a todas as pessoas, de todas as origens, em todos os tempos. E eu digo, louvem ao Senhor. Amém. Porque há pessoas hoje que pensam que Deus nunca poderia me aceitar, pois olho para a vida que levei. Eu digo que, na verdade, o apóstolo Paulo nos diz que somos salvos pela obediência de um homem e não foi a sua. Foi a obediência perfeita de Jesus Cristo que você pode reivindicar pela fé como sua, mas você não é salvo por sua vida piedosa, não é salvo porque entrega um dízimo fiel, não é salvo porque se senta no banco semana após semana. É a obediência de Cristo que torna a sua salvação possível, não a sua própria perfeição. Portanto, não se culpe por sua própria imperfeição. Escolha olhar com fé para o seu Salvador todos os dias e peça a Ele para viver em você e cobri-lo com sua justiça. E assim, nesta passagem aqui, é uma passagem linda, Jesus diz que do coração do crente fluirão rios de água viva. E o que isso nos diz? Bem, houve um antigo arcebispo inglês de Cantuária chamado Temple, William Temple, e ele disse esta frase. Ele disse que a Igreja é a única sociedade na história humana que existe para o benefício de não-membros. E isso é profundamente verdadeiro. Que a Igreja não existe para o seu próprio benefício, não existimos como o corpo de Cristo para que possamos todos sugar as bênçãos de Deus para nós mesmos.
Existimos para que as bênçãos de Deus possam irradiar através de nós para a nossa comunidade e para as famílias e lares ao nosso redor. E assim, quando entendemos isso, dizemos: ó Senhor, por favor, abençoe-me hoje. Estamos pedindo a Ele que nos abençoe para que do coração do crente fluam rios de água viva. Que Deus abençoe a comunidade através de cada um de nós. E assim, se nossas mãos estão abertas para receber as bênçãos de Deus, elas também estão abertas para transmitir as bênçãos de Deus. E se você tiver um copo de água e você apenas tem um copo de água e coloca um pouco de água nele e o deixa parado por um ano e não toca naquela água, você gostaria de beber aquela água daqui a um ano? Não, porque ela está estagnada. A água só é viva quando está fluindo. Quando a água está estagnada, ela é imbebível. Mas o que torna a água potável é o fato de estar fluindo, porque quando está fluindo, está lavando as imperfeições. Então, quando entramos no corpo de Cristo com o entendimento, a expectativa de que não estou aqui apenas para receber a salvação, estou aqui para que Deus medie sua salvação para o mundo ao meu redor, para que as bênçãos de Deus fluam através de mim para outras pessoas, Deus nos limpa no processo. Isso faz sentido para todos? Então, o próximo slide que temos na tela aqui é Mateus 18, 15 e o versículo 20. E Jesus diz o seguinte: é uma passagem muito famosa, e este é um capítulo que trata do perdão e do conflito dentro da igreja. E Jesus diz: se outro membro da igreja pecar contra você, vá e aponte a falta quando vocês dois estiverem sozinhos. Se o membro o ouvir, você ganhou esse irmão, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Portanto, de acordo com Jesus, quando há pelo menos 2 discípulos reunidos em seu nome, ali Jesus está presente. Sabe, alguns podem dizer, se o Espírito Santo morresse, quanto tempo levaria para a sua igreja local notar a diferença? É um pensamento sério, não é? Será que somos tão movidos por programas e diretrizes, e este é o nosso calendário anual, que vamos apenas continuar com os negócios da igreja, sem perceber que o Espírito Santo não está mais lá? Mas Jesus define a igreja aqui não como uma estrutura jurídica, mas como uma reunião daqueles que o adoram. E isso requer apenas 2 pessoas. Quando 2 pessoas que amam a Jesus e honram seus mandamentos estão reunidas, ali Jesus estará presente com elas. Então a igreja, e serei muito cuidadoso com o que digo aqui, a verdadeira igreja de Cristo não precisa de um registro legal para ser a igreja. A verdadeira igreja de Cristo existe com ou sem registro legal, com ou sem hierarquia eclesiástica, com ou sem contas bancárias, com ou sem acampamentos como o Campo Sábio, com ou sem uma constituição ou estatutos ou documentos legais de incorporação. A verdadeira igreja de Cristo existe com ou sem um manual de diretrizes, o manual da igreja, seguros e estratégias de gestão de riscos. Nada disso é necessário para que uma reunião de crentes seja constituída como a igreja de Cristo. O corpo de Cristo existe independentemente de toda essa parafernália jurídica. E nós, como adventistas, estamos chegando a um tempo antes de Jesus voltar em que haverá uma incrível coerção de consciência. E em Mateus 24, 10 a 14, Jesus diz que sereis odiados por todos por causa do meu nome. Portanto, o mundo está unido contra vocês. Então, na igreja, ele diz que haverá traição, surgirão falsos profetas e falsos messias, e haverá um aumento da falta de amor na igreja, e haverá iniquidade na igreja. E assim Jesus diz que antes de eu voltar, a igreja terá perseguição, terá iniquidade, que é a palavra anomia, significa que a igreja rejeitará a validade dos 10 mandamentos, a lei de Deus. Haverá falta de amor na igreja, então as igrejas serão frias. Ele diz que haverá movimentos cismáticos dentro da igreja, mas no meio de todo esse caos, o versículo 14 desse capítulo diz: e as boas novas do reino serão proclamadas a todas as nações como testemunho a elas, e então virá o fim. O que significa que a proclamação final do Evangelho às nações do mundo ocorrerá em meio a circunstâncias mais horrendas, fora e dentro da igreja.
Quero encorajá-los hoje, onde quer que estejam em Michigan ou assistindo online, a focarem em compartilhar as boas novas de um Salvador que levou nossos pecados e que em breve voltará. É isso que o mundo precisa ouvir. É a mensagem de Jesus Cristo, que Ele veio, morreu, ressuscitou e que voltará. E vamos celebrar o Natal, sabe, em algumas semanas, muitas pessoas vão e muitas vezes olhamos para trás para o primeiro advento de Cristo, mas como adventistas escolhemos olhar para frente para o próximo advento de Cristo. E a cruz, e a cruz do Calvário é importante, mas as sombras se alongam a cada ano que passa, mas a luz do amanhecer da segunda vinda de Cristo está ficando mais brilhante a cada ano que vem. E assim, nesta passagem aqui, vemos que a igreja não é a estrutura. Posso me meter em problemas por dizer isso, mas o fato é que, sabe, quando nós, como pastores, dizemos que a igreja está fazendo algo, queremos dizer a estrutura legal e assim aqueles que estão na estrutura pensam que são a igreja. Mas se o estado de Michigan retirasse o registro legal da Associação Adventista em Lansing, a igreja, o corpo de Cristo ainda existiria em Michigan, apenas não teria uma associação legal vinculada a ela. Seria então uma igreja clandestina, mas essa é uma expressão do corpo de Cristo tão válida quanto uma entidade legalmente constituída. Amém. E na verdade é melhor para a igreja em termos de crescimento da igreja. Quando você enfrenta perseguição, todos sabem o que você defende e as pessoas procuram por quem defende algo, porque suas vidas estão à deriva em um mar de falta de sentido e elas também querem defender algo. E assim, não é algo ruim para a igreja, o corpo de Cristo, perder toda essa parafernália jurídica. Isso pode ser heresia para alguns, mas é verdade. Historicamente, a igreja sempre se saiu melhor quando se torna clandestina, quando não tem estrutura legal. E Jesus diz aqui, a igreja existe onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome e eu estarei lá com eles. É uma bela promessa de Jesus. Então, a palavra que ele usa aqui é, a palavra igreja é eclésia. E o nosso próximo slide mostra um exemplo disso. A palavra eclésia não significa necessariamente igreja no Novo Testamento, significa apenas uma assembleia de pessoas. E então, o que aconteceu esta é uma palavra antiga, quando Jesus usou a palavra eclesia, já era uma palavra de uso comum na época. E o que acontecia era que nas cidades-estado gregas, como Esparta, Atenas e Corinto, 300 ou 400 anos antes da vida de Cristo, o que acontecia era que eles convidavam todos os homens livres para fora da cidade, para a planície fora dos muros da cidade, e isso era chamado de eclesia. A palavra eixe significa fora de, é uma preposição, e eclesia significa aqueles que foram chamados. Então, a eclesia eram aqueles chamados para fora da cidade, que tomavam decisões como homens livres e depois voltavam para implementá-las entre escravos, mulheres e crianças, certo? Assim, quando Jesus diz, sobre esta rocha edificarei minha eclesia, ou minha igreja, ele usa uma palavra muito familiar aos discípulos, que é assim que a palavra é usada no Novo Testamento. Vocês veem na tela ali, Atos 19, lá em cima, versículos 32 e 39, isto é, no tumulto em Éfeso diz, enquanto isso, alguns gritavam uma coisa, outros outra, pois a assembleia, ou essa é a palavra eclésia, estava em confusão e a maioria deles não sabia por que se haviam reunido. Se houver mais alguma coisa que queiram saber, deve ser resolvida em uma assembleia regular. E então, o escrivão da cidade aqui está usando a palavra eclesia que Jesus usa em Mateus 18, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja ou edificarei a minha eclesia. E então, neste caso aqui em Atos, capítulo 19, este é o uso cívico da palavra com o qual os discípulos estavam familiarizados. Este é um exemplo de uma reunião da cidade, onde todos têm que se unir para tomar uma decisão. E essa é a palavra que Jesus usa para o corpo que ele está estabelecendo, a eclesia. Significa que somos chamados para fora do mundo, não para ficarmos fora do mundo, mas somos chamados para fora do mundo como homens e mulheres livres, a liberdade no Evangelho, para que vocês possam ser enviados de volta ao mundo para cumprir uma tarefa e implementar uma decisão e anunciar qual foi a decisão. Quando somos a Igreja de Deus, a Eclesia de Jesus Cristo, somos chamados para fora do mundo,
não para ficarmos separados, mas para encontrar nosso Senhor e Salvador. Depois, ele nos envia de volta ao mundo, na chamada Comissão do Evangelho ou Grande Comissão. Temos uma tarefa a cumprir. Esta é a Igreja de Cristo. E então, vamos a algumas das imagens que a irmã White diz sobre isso. Nosso próximo slide fala sobre, é uma passagem muito famosa aqui, do livro Olhando para o Alto, página 315. Ela diz, Deus tem uma igreja, não é a grande catedral, nem é o estabelecimento nacional, nem são as várias denominações, são as pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Só quero refletir sobre isso. São as pessoas que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos. Você não pode ser reconciliado com Deus sem ser reconciliado com o seu caráter. E o caráter de Deus, a lei de Deus, os 10 mandamentos, são um reflexo do seu caráter. E assim, aqueles que amam a Deus e são reconciliados com Deus, são reconciliados com e defendem os seus mandamentos. Ela continua dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, esta é a igreja de Cristo. Pois a presença do Alto e Santo que habita a eternidade pode por si só constituir uma igreja. Onde 2 ou 3 estão presentes que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, Jesus ali preside, seja nos lugares desolados da terra, no deserto, na cidade, cercado por muros de prisões. Então não precisamos de grandes edifícios para constituir a igreja. Dizemos na manhã de sábado, vamos à igreja hoje, como se a igreja fosse o edifício. Mas o edifício da igreja não é a igreja. A igreja, espiritualmente, são aqueles que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos. Eles amam a Jesus, seguem-no como Senhor e Salvador e reúnem-se para adoração, para testemunho, para estudo, para louvor, para oração, para comunhão e para ministério uns aos outros. É isso que constitui a igreja. O próximo slide diz, a glória de Deus penetrou, esta é a mesma passagem, as paredes da prisão, inundando com gloriosos raios de luz celestial a masmorra mais escura. Seus santos podem sofrer, mas seus sofrimentos irão, como os apóstolos de outrora, espalhar sua fé e ganhar almas para Cristo e glorificar seu santo nome. A oposição mais amarga expressa por aqueles que odeiam o padrão moral de justiça de Deus não deve e não abalará a alma firme que confia plenamente em Deus. E assim o apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses, ele disse, é por causa da minha prisão que o evangelho é agora conhecido em toda a casa imperial. E se você olhar para a igreja primitiva, no primeiro século, o que espalhou o evangelho mais rápido do que qualquer outra coisa foi a perseguição romana. Porque quando eles eram perseguidos, todos tinham que se decidir. Eu fico do lado dessas pessoas ou não fico do lado dessas pessoas? E o que vai espalhar o evangelho, eu acredito, no fim dos tempos, antes de Cristo vir, mais eficazmente levará o evangelho a todo o mundo, é quando o mundo estiver impondo a falsa adoração, a marca da besta. No fim dos tempos, aqueles que recusarem a marca da besta serão conhecidos em todo o mundo. E assim, a perseguição não é o fim do mundo para um cristão. Pode ser um sinal de que você pode estar fazendo a coisa certa, em alguns casos. A perseguição não é um sinal de que Deus te abandonou. É que Deus tem, em sua providência, você está vivendo em um momento e capítulo sombrio da história da Terra, e Ele está pedindo para você brilhar na escuridão, aconteça o que acontecer. E o que você descobre, e posso lhe dizer isso por experiência própria, é que quando você enfrenta perseguição, isso o força todos os dias a pedir a habitação de Jesus Cristo. Porque todas as manhãs as ervas daninhas da raiva surgem em seu coração, e se você não lidar com isso de uma maneira cristã, isso pode te distorcer todo para que você pareça todo feio por dentro. Então, quando você está enfrentando perseguição por sua fé, não é o sinal de que Deus te abandonou, mas é um sinal de que você precisa passar mais tempo de joelhos, pedindo o batismo do Espírito Santo e pedindo o enchimento de Jesus Cristo. E é isso que te sustenta nesses momentos sombrios. O próximo slide é de Atos dos Apóstolos. Ela diz, a igreja é a fortaleza de Deus.
Este é o último slide aqui nesta sessão do nosso sermão desta manhã. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém em um mundo revoltado. Qualquer traição à igreja é traição àquele que comprou a humanidade com o sangue de seu Filho unigênito. Desde o princípio, almas fiéis constituíram a igreja na terra. Isso é desde o tempo de Adão e Eva e Sete e assim por diante. Desde o princípio, Deus os conta como sua igreja. Em todas as eras, o Senhor teve seus vigias que levaram uma mensagem fiel à geração em que viveram. Então Deus, em cada geração, tem uma igreja fiel e em cada geração deve haver vigias fiéis que levaram uma mensagem fiel à sua geração. Essas sentinelas deram a mensagem de advertência e, quando foram chamadas a depor suas armaduras, outros assumiram o trabalho. Deus trouxe essas testemunhas para uma relação de aliança consigo mesmo, unindo a igreja na terra com a igreja no céu. Ele enviou seus anjos para ministrar à sua igreja, e as portas do inferno não puderam prevalecer contra o seu povo. Há algumas promessas lindas nisso, mas o que vemos aqui é que a verdadeira igreja de Deus não está limitada por fronteiras legais. Ela remonta a Adão e Eva no Jardim do Éden. Em todas as eras, Deus teve sua verdadeira igreja, e em todas as eras com a existência da igreja, sempre houve desvios da verdade. Então, em todas as eras, Deus levanta atalaias fiéis para se erguerem e tocarem a trombeta. E a trombeta tem que ter um som certo para que todos possam ouvi-la. E os atalaias que se levantam devem estar dispostos a que as pessoas aceitem o que dizem ou rejeitem o que dizem. O que importa não é se as pessoas aceitam o que você diz como atalaia, mas se você é fiel àquele que o chamou para ser um atalaia e se é fiel ao cumprir a responsabilidade que ele colocou sobre você. E eu diria isso hoje: se você é professor da escola sabatina, ancião, diácono, diaconisa, lidera o ministério da hospitalidade ou qualquer outra função, seja fiel ao cumprir as responsabilidades que Deus lhe deu. Não são apenas os vigias nos muros. Na medida em que somos todos fiéis em exercer os dons, usando os dons que Deus nos deu para edificar e fortalecer o corpo de Cristo é um lugar saudável. E quando não somos fiéis, coletiva ou individualmente, ao usar os dons que Deus nos deu, a vida fica muito difícil. Já notaram que se você machuca uma pequena parte do corpo, de repente percebe o quanto precisa dessa parte do seu corpo? Sim, como se você pode, machucar o polegar direito e de repente percebe, eu realmente preciso desse polegar direito de volta o quanto antes, porque você não consegue segurar nada e é difícil digitar, é difícil segurar qualquer coisa com firmeza, não há força nem potência ali. E assim, quando uma parte do seu corpo está ferida e não funciona como deveria, você nota de repente, de uma forma muito, muito intensa, que algo está errado. E Senhor, que esse dedo ou esse polegar, ou esse dedo do pé melhore o mais rápido possível. Eu já disse isso antes, mas eu durmo em muitas camas diferentes durante a semana. E quando eu acordo à noite, eu não pulo da cama para ir ao banheiro. Eu fico ali deitado e penso comigo mesmo, agora, em qual cama eu estou aqui? E eu saio pelo lado direito ou saio pelo lado esquerdo? E quando eu, antes de ir para a cama, eu verifico debaixo da cama, será que essa pessoa tem uma caixa de aço debaixo da cama? Será que eles têm um bloco de ferro perto da porta para mantê-la aberta? Algumas pessoas têm. Então, quando você vai ao banheiro, você não caminha assim. Você vai caminhar como uma cegonha, com os pés subindo assim. Porque, sério, eu já bati o dedo do pé tantas vezes às 3 da manhã na casa de estranhos. Eu já tive que ficar no púlpito com fita adesiva em volta dos 4 dedos do pé ali embaixo, porque o seu dedinho está preto e apenas pendurado ali, sem vida. Eu acho que ele já foi quebrado várias vezes. Não tenho certeza de por que estou contando essa história. Mas, enfim, o Espírito Santo guiou nessa direção. Eu tenho que confiar. Este é um momento de esquecimento. Eu esqueci. Por que estou contando essa história? Perdão, corpo da igreja. O corpo da igreja, exatamente, sim. Então, quando você está aqui em cima com o dedo quebrado e o pé enrolado com fita adesiva, você fica plenamente consciente de que, ó Senhor, ajude meu dedo a curar nas próximas 3 ou 4 semanas. É o que leva cerca de 1 mês para cicatrizar. Então, o ponto sobre isso é que Deus tem uma igreja. Ela existe desde Adão e Eva em diante. Ela não depende nem exige definição jurídica, parâmetros legais ou incorporação legal.
A igreja é composta por aqueles que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos. E em cada geração Deus tem que levantar vigias para essa igreja, para guiar essa igreja. E esses vigias não devem ser condenados, devem ser valorizados, porque Deus fala com esses vigias. E assim, com isso em mente, vamos passar para a primeira imagem da igreja nas Escrituras, e esta é a igreja como um corpo. E isso flui naturalmente do que acabamos de falar. O texto aqui, tenho certeza de que todos vocês estão muito familiarizados com ele. 1 Coríntios 12, 12 a 17. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz, porque assim como o corpo é o quê? E tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, são o quê? Um só corpo, assim também com Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De fato, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de ser parte do corpo. E se o ouvido dissesse, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse audição, onde estaria o olfato? Mas, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo conforme Ele quis. O texto continua. Bem, esta tela é comprida, não é? Estou testando minha visão na tela lá atrás. Diz, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O fato é que há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê? Indispensáveis. E os membros do corpo que julgamos menos honrosos, nós os tratamos com maior honra. E os nossos membros menos decorosos são tratados com maior decoro, ao passo que os nossos membros mais decorosos não precisam disso. Mas, diz Paulo, Deus estruturou o corpo dando maior honra ao membro que dela carecia, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro dele. Agora, eu notei uma coisa sobre o corpo humano e é que ele não é algo muito bonito de se ver. Vocês já notaram que os corpos humanos nunca são estáticos? Eles estão sempre mudando. E quando você é criança, pensa, eu só quero crescer logo porque os adultos se divertem muito mais. Tem uma criança balançando a cabeça ali. Sim, é verdade, irmã. Então, quando você está crescendo, só quer ser adulto porque os adultos fazem todas as coisas legais. Mas quando você chega aos 18 anos, esse é o seu auge físico e a partir daí você começa a decair. Sinto dizer isso a todos. E essa experiência de declínio se acelera após os 40 anos, digamos, quando o seu médico diz, você fez 40 anos, senhor Vine, é hora de certos procedimentos médicos serem feitos em você anualmente. Aí você percebe que está ficando velho. E então, quando dizem, agora chegou a hora, você tem 50 anos, agora tem que fazer uma colonoscopia. A cada 2 ou 5 anos, aí você pensa, eu estou ficando velho mesmo. E parece que os médicos têm essa métrica e te submetem a certos exames em certa idade porque sabem que o corpo muda. Sabe, o corpo humano nunca é estático, está sempre mudando. Ou está ficando maior ou está ficando menor, sim. E em algumas fases da vida você está ficando mais alto e chega a uma fase da vida em que começa a ficar mais baixo. E então nós cortamos partes do corpo e adicionamos partes ao corpo, ok? E algumas pessoas têm mais partes adicionadas do que originais. E assim, nossos corpos são algo em constante mudança. E é por isso que, ao se casar, e fica a dica para os jovens aqui hoje, você não se casa com um corpo, mas com uma mente. Porque é com a mente que você está realmente se casando. O corpo apenas mudará de forma ao longo dos anos. Dizem que quando um homem se casa, ele espera que sua esposa nunca mude, mas ela sempre muda. E quando uma mulher se casa, ela espera que seu marido mude, mas ele nunca muda. Certo? Então, ao se casar, conforme você vive a vida, você se torna plenamente consciente de que o corpo está sempre mudando. Mas seja o corpo de quando você tem 6 anos, ou 16 ou 60, ele ainda é criado por um Criador amoroso e ainda é você. E a sua igreja local e a minha igreja local sempre passarão por mudanças.
As igrejas nunca são estáticas, assim como o corpo humano. Às vezes Deus te dá, um crescimento há um surgimento de famílias jovens na igreja. E elas ficam lá por uns 15, 20 anos. Depois você tem uma seca de 15 anos. Então há um novo surgimento de famílias jovens na igreja. As igrejas passam por esses ciclos. E às vezes Deus te dá uma abundância de dons musicais, porque Ele sabe que haverá um ministério musical em sua igreja. E então, alguns anos depois, não há ninguém com dons musicais na igreja. E assim, o corpo de Cristo está sempre mudando. Esperar que o corpo de Cristo seja sempre estático é uma negação de como o corpo humano realmente é. O que importa é se eu ou você ou nós estamos usando os dons que Deus nos deu hoje no corpo de Cristo, onde eu costumo adorar. E nenhum dom é mais importante do que outro. O pregador não é mais importante do que quem recebe as pessoas na porta da frente. As pessoas que trabalham no salão de convivência preparando o almoço para todos não são menos valorizadas na igreja do que os presbíteros, diáconos ou membros da diretoria. Todos são necessários para se ter uma igreja saudável e funcional. Louva a Deus por aqueles que talvez não estejam à frente, mas que têm um ministério silencioso e mais oculto. Louve a Deus por aqueles membros da igreja que notam quando alguém não está presente naquele sábado e ligam para eles à noite, ou talvez façam uma visita. Louve a Deus por alguns membros da igreja que, sendo eles mesmos mais idosos, fazem visitas regulares a hospitais, porque os adultos que trabalham não têm tempo para fazer isso durante o dia de trabalho. Louve a Deus por cada membro que usa seus dons para abençoar o corpo de Cristo. Quero encorajá-los hoje, usem seus dons para abençoar o corpo de Cristo. E peça a Deus, se Deus lhe deu um talento, seja fiel nisso, porque então Deus poderá lhe dar 2 talentos. E Deus vê que você é digno de confiança. Com esses talentos, talvez Ele os aumente para 5 talentos. Portanto, seja fiel nos dons que Deus lhe deu para abençoar o corpo de Cristo. A igreja é um corpo e Deus nos dá dons espirituais que contribuem para o funcionamento saudável e para a missão da igreja. E se você ler a parábola dos talentos em Mateus 25, o homem que tinha um talento e o enterrou, naquela parábola ele é lançado nas trevas exteriores. E o paralelo está lá em Lucas 19. E nós não pensamos nisso, nós pensamos sobre. A parábola dos talentos se você for fiel nos talentos que Deus lhe dá, Deus lhe dará mais talentos. Mas o outro lado dessa parábola é mais sério. Se você tem um talento e o enterra, significa que não está apenas enterrando-o, mas sua igreja local fica mais fraca como resultado disso, porque Deus está lhe confiando esse talento para abençoar sua igreja. Se você não usar seus talentos para a glória de Deus, enfrentará o julgamento eterno nessas parábolas. Destruição eterna, um pensamento bem sério. Mateus 25 e Lucas 19, esses 2 relatos da parábola feitos por Jesus. Precisamos levar a sério o uso dos talentos que Deus nos deu. Precisamos reconhecer que somos mutuamente independentes. Nossos dons não são nossos, mas nos são dados por um Criador amoroso, para a bênção e a edificação de seus fiéis e do corpo de Cristo e daqueles que ainda não creem. Portanto, a igreja não é um corpo de cristãos. A igreja é o corpo de Cristo. Somos o corpo em Cristo, em Romanos 12:5, e somos o corpo de Cristo em 1 Coríntios 12:27. E o Calvário reconhece todos os crentes, entre aspas, para Deus em um só corpo, Efésios 2:16. E os crentes são membros de seu corpo, Efésios 5:30. Lemos também nas Escrituras que Cristo é a cabeça do corpo, Colossenses 1:18. Ele também é a cabeça da igreja, Efésios 5:23. Mas a igreja não é uma extensão de Cristo, porque há uma distinção clara entre Cristo, a cabeça e o resto do corpo. Cristo é tanto a fonte da igreja quanto o ponto focal de autoridade, e somos chamados a ser obedientes aos mandamentos de Jesus Cristo, acima de tudo. Sabe, antes de Eva existir, sinto-me tentado a contar uma piada de sogra aqui. Mas não deveria, porque algumas pessoas se ofendem quando digo essas coisas, mas Adão não tinha sogra. Ele provavelmente era um homem muito feliz, mas quando Deus criou Adão pela primeira vez em Gênesis 2, Jesus diz em Mateus 22, o primeiro e maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e mente. Antes e depois Jesus diz em Mateus 22, e o segundo é semelhante a este:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, o primeiro mandamento é o seu relacionamento com Deus e o segundo mandamento é o seu relacionamento horizontal com aqueles ao seu redor. E no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, Deus criou primeiro Adão. E ele deu as instruções sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida apenas a Adão, não a Eva, porque ela ainda não existia. E assim a primeira lealdade e relacionamento de Adão foi com Deus, e então Eva foi criada, e então ele pôde amar o seu próximo como a si mesmo. O que nos diz que nestes tempos em que a liberdade religiosa está em jogo de tantas formas, nossa primeira responsabilidade é caminhar em harmonia com o ensino e a orientação do Espírito Santo de Deus. E porque Deus é perfeito e Deus tudo sabe, Deus é todo amor, quanto mais perto eu puder andar na luz que Deus me deu, inevitavelmente melhores serão os relacionamentos com aqueles ao meu redor. Se eu focar em melhorar meus relacionamentos humanos sem me conectar com meu Senhor e Salvador todos os dias, vai ser como, há muita performance externa, mas não muita mudança interna. Mas quando foco toda manhã em minha caminhada com meu Pai Celestial e amo o Senhor Deus com todo o meu coração, alma e mente, isso significa que o transbordar natural dessa relação amorosa é o amor ágape de Deus fluindo para os que me cercam. Então, há muito nesta doutrina da igreja como o corpo mas quero passar aqui para a ideia da igreja como um templo. Agora, a igreja como um templo. E encontramos esta referência em Efésios capítulo 2, versículo 21. E é isto que diz: nele todo o edifício é ajustado e cresce para ser um templo santo no Senhor. Coloquei ali em grego, diz, eis naon hagion en kurió. É o que o grego significa ali, em um templo santo no Senhor. Essa é a tradução literal. Diz, no qual também vós, juntamente, sois edificados espiritualmente para a morada de Deus. Agora, há duas palavras para templo no Novo Testamento, e elas têm significados bem distintos. Então, em Atos capítulo 3, Pedro e João subiram ao templo de Jerusalém para orar, e a palavra que usa é hieron. E um arte é a cabeça de algo, então o hieron arte era o chefe do templo. É de onde tiramos a palavra hierarquia. Certo? Então a palavra hieron significa o templo, é um sentido genérico para o templo, como templos pagãos, ou o templo de Jerusalém. Mas a palavra naos, que Paulo usa aqui, você vê no grego, eis naon hagion, aquelas três primeiras palavras em grego, que essa é a morada de Deus no templo. É como o santo dos santos no templo. Então, o templo de Jerusalém é o hieron de Jerusalém, mas o santo dos santos no templo era o naos. Esse é o lugar de encontro entre Deus e o homem. Então, Paulo diz aqui, falando sobre a igreja, ele diz, nele, isto é, em Cristo, todo o edifício é ajustado e cresce para ser um templo santo no Senhor. Agora, quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, os judeus acreditavam que o templo de Jerusalém era o lugar de encontro entre Deus e o homem. E você tem o tabernáculo em diante, você tem o Santo dos Santos lá, você tem a glória Shequina, e assim o templo era o lugar de encontro entre Deus e o homem. Mas agora Paulo está dizendo aqui em Efésios 2, agora Cristo é o lugar de encontro entre Deus e o homem. E a igreja deve ser o lugar onde as pessoas se encontram com Cristo. Esse é um ponto importante. Nossos cultos exaltam a Jesus Cristo. Ensinamos as pessoas a seguir a Jesus Cristo. Quando novos crentes entram na igreja e são batizados, nós apenas dizemos, tudo bem, agora estão na igreja, vamos deixá-los se virar? Ou nós realmente os discipulamos intencionalmente para serem obedientes aos ensinamentos de Cristo? Para aprenderem a ler os ensinamentos de Cristo, para aplicá-los em suas próprias vidas ou não? Muitas vezes não fazemos isso, mas a igreja deve ser o templo santo no Senhor, ou seja, deve ser o lugar de encontro, a morada do Deus Todo-Poderoso, e nos reunimos para adorar e ter comunhão, e voltamos nossos olhos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja é um templo santo onde Deus habita no meio do seu povo. E Pedro diz em 1 Pedro 2,5, ele diz, como pedras vivas, deixem-se edificar como casa espiritual para serem um sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E eu amo a imagem aqui porque ele diz que você é uma pedra viva, deixando-se edificar em uma casa espiritual, que é
Quando você vê construtores trabalhando, sabe, pedreiros, talvez não com tijolos modernos, há menos necessidade disso, mas certamente na Inglaterra, de onde eu venho, eles faziam esses muros de pedra pelo campo, e cada pedra tinha que ser, sabe, eles pegavam as pedras e as esculpiam cuidadosamente nas laterais para que se encaixassem, para que o muro de pedra tivesse força estrutural. Esses muros de pedra, 1000 anos depois, continuam firmes. E aqueles caras de 1000 anos atrás, eles eram bons engenheiros. Alguns daqueles muros de pedra na Inglaterra não são retos. Eles são bem estreitos. Se fossem retos e estreitos, poderiam ser derrubados facilmente, mas o que eles faziam era construir os muros em um padrão de onda assim, e o padrão de onda dá uma estabilidade estrutural que um muro reto jamais terá. E assim esses muros, 1000 anos depois, estão mais firmes do que as nossas, sabe, paredes de gesso que temos hoje na Inglaterra e na América. Mas a ideia aqui é que no corpo de Cristo você é uma pedra. E diz, deixem-se edificar como uma casa espiritual. Ou seja, Deus vai ter que aparar algumas arestas afiadas de você. Tipo, quando você entra no corpo de Cristo, não é que você possa dizer, este é quem eu sou e nunca vou mudar. Não. Deus espera que você se encaixe e Ele terá que esculpir algumas arestas duras de você para que você não fira os que estão ao seu redor. Então, quando entramos no corpo de Cristo como o templo, a igreja como o templo de Deus, estamos pedindo ao Espírito Santo para nos moldar continuamente, para que sejamos mais adequados para o nosso papel único dentro do templo, que somos pedras vivas e também que quando você é uma pedra no templo, você compartilha o suporte de carga desse templo. Nem toda pedra, não há uma única pedra no muro que carregue todo o peso. Se você olhar para um prédio como este, se fosse feito de tijolos como na Inglaterra, cada tijolo é essencial para a integridade do muro. Ou seja, se a igreja é um templo e somos pedras vivas nele, significa que devo estar pronto e capaz de carregar minha parte do peso. Não estou aqui apenas de passagem. Eu tenho responsabilidades no corpo de Cristo. Serei um suporte de carga para que o muro possa crescer mais alto ao meu redor. E não vou fugir das minhas responsabilidades. E a próxima passagem é 1 Coríntios 3, 16 e 17. E Paulo diz ali, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a palavra em vermelho ali é naos, não é hieron, ou seja, Deus habita dentro de vocês. Se alguém destruir o naus ou o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Então Paulo está falando aqui sobre aqueles, isso não é sobre você como indivíduo, é o coletivo, o não sabeis está no plural. Então Paulo fala ao corpo de crentes e diz, não sabeis vós, adventistas aqui de Grayling, Michigan, que sois coletivamente a morada de Deus? E vocês não deveriam estar destruindo a morada de Deus, e Deus trará julgamento sobre aqueles que buscam destruir a morada de Deus. E isso pode ser por perseguição externa, mas também por falsos profetas e movimentos cismáticos dentro da igreja. Obrigado, irmã. Tudo bem, eu preciso me apressar aqui, não é? Então, 45 minutos. Sim, o relógio não mente. Então, já recebi minhas ordens de marcha aqui. Obrigado, irmã. Então, este é um aviso de que devemos cuidar da igreja. Pode haver perseguição externa e apostasia interna, e Deus responsabilizará essas forças. E o próximo slide é 1 Coríntios 6, 19 a 20, e aqui Paulo está falando com vocês como indivíduos. Ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E assim, nesta passagem aqui, nos versículos anteriores, Paulo fala sobre unir o seu corpo, os membros do seu corpo, que são as suas partes íntimas, na imoralidade sexual, com a prostituição. E assim, Paulo está falando principalmente aqui sobre a pureza sexual dentro da igreja. E ele diz, não sabeis que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo? E quando você se une a alguém sexualmente, você se une a essa pessoa espiritualmente. E entre Cristo e Satanás não há acordo. E se o seu corpo é a morada do Espírito Santo, então, como cristão, se você quer manter o Espírito Santo, o seu corpo como morada do Espírito Santo, você não pode estar unindo o seu corpo com espíritos caídos na imoralidade sexual. Não apenas com corpos ímpios e imorais,
mas na imoralidade sexual, porque há uma partilha desses espíritos. Diríamos que na era moderna, talvez, de certa forma, a causa número 1 de demonização entre os cristãos hoje em dia seja a pornografia. E talvez a segunda causa mais comum seja o abuso infantil, algo que foi imposto a você. Você não sabe, se estiver assistindo pornografia, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E não há acordo entre Cristo e Satanás. Você cede o controle da sua mente aos espíritos caídos que vêm com a pornografia. O Espírito Santo não vai querer ficar por perto. Levem isso muito a sério. Isso não é apenas uma discussão teológica. Na minha experiência como pastor, lidando com muitos que sofrem com demonização, o vício em pornografia é um problema sério no corpo de Cristo. E pela graça de Deus, você pode obter a vitória sobre isso. Não estamos desamparados. Mas você não pode dizer que seu corpo é o templo, a morada do Espírito Santo, se assiste coisas online ou pratica imoralidade sexual e abre seu corpo a influências demoníacas nesse mesmo processo. Então, cristãos que entendem o corpo como templo, a igreja como templo, não devemos praticar imoralidades sexuais porque nossos corpos agora são a morada do Espírito de Deus. Poluir nossos corpos física ou sexualmente ou ingerir qualquer coisa contra as convicções de nossa consciência seria pecar contra o Espírito Santo. Não vivemos para a gratificação de apetites físicos ou sexuais porque pertencemos a Deus, fomos comprados por um preço e pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos viver para glorificar aquele que nos comprou em todos os aspectos de nossas vidas, inclusive em como tratamos nossos corpos. O seu valor é calculado pelo preço pago. E o preço pago por você e por mim foi o sangue do Filho de Deus. Assim, somos mais valiosos do que qualquer outra coisa no planeta Terra. No Ocidente, sabemos o custo de tudo, mas realmente não sabemos o valor de nada. Colocamos preço em tudo, mas perdemos o sentido do que é o valor real na vida humana e na experiência humana. Por termos sido comprados por Deus, o pecador redimido tem a obrigação moral de viver apenas para Deus, obedecer aos seus mandamentos, fugir de todas as formas de libertinagem. Como tratamos nossos corpos deve ser guiado pelo dono do corpo, que não somos nós mesmos, mas o nosso Pai Celestial. Ele fala conosco através do Espírito Santo e assim como tratamos nossos corpos é uma questão de consciência, de como o Espírito nos guia e nos convence a honrar este corpo que é templo. E há algumas pessoas, e isso é um parêntese, e vou apenas dizer à irmã que está controlando o tempo ali, e obrigado por fazer isso, irmã. O tempo passa em um ritmo diferente dependendo de onde você está no universo. Sabemos disso pela teoria da relatividade geral. Então, vou apenas dizer por alguns minutos que o tempo está passando mais devagar aqui em cima do que no seu relógio. Mas obrigado por me avisar. Mas se abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16, Atos, capítulo 16, e este texto não está na tela, versículo 6. Uma vez estabelecido que seu corpo é templo do Espírito Santo, que você pertence a Deus, que deve honrar o dono do seu corpo, que não é você, mas o próprio Deus, então você deve perguntar: bem, como eu trato esse corpo? E em Atos 16, versículo 6, fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Diz que percorreram a região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Agora você diz, bem, por que ele está falando desse versículo aqui? Deixe-me perguntar isto. Existe algo na Bíblia que diga que Paulo não deveria pregar na Turquia moderna? Existe algum texto na Bíblia que diga que o Evangelho não deve ir para a Turquia moderna? Não. Tudo bem. Então, o que acontece aqui é que o Espírito Santo trouxe uma convicção a Paulo e seu, acho que é Silas que está com ele aqui. O apóstolo Paulo traz convicção a Paulo e Silas de que precisam fazer algo e o tema é algo que não é abordado em nenhum outro lugar das Escrituras. Vocês entendem isso? Sim? Ok? Então, nos últimos 5 anos, as pessoas disseram que a obrigatoriedade da vacina não é uma questão de liberdade religiosa, ou seja, a capacidade de seguir as convicções do Espírito Santo em sua consciência, porque a Bíblia não diz nada sobre vacinas.
Mas o que vemos nesta passagem aqui é que o Espírito Santo lhe trará convicção em áreas sobre as quais as Escrituras silenciam em geral. Isso não significa que sejam convicções menores do Espírito Santo. E também não significa que você não seja obrigado a seguir as convicções do Espírito Santo. E assim, quando você decide se casar, geralmente ora sobre isso. Não há quando você diz, Senhor, esta é a pessoa certa para eu me casar. Não há nada na Bíblia que diga com quem você deve se casar. Quando você está decidindo se deve investir em um negócio, comprar uma casa, vender uma casa, fazer um tratamento de câncer ou não, você ora sobre isso. Você pede as convicções do Espírito Santo em sua consciência. Nada disso é abordado nas Escrituras, nas especificidades do seu caso, mas então você ora e age conforme for convencido pelo Espírito Santo. E o ponto sobre isso é que seu corpo é a morada do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, e você ora sobre isso e é convencido pelo Espírito Santo. Isso é uma questão de consciência. É uma questão de liberdade religiosa e liberdade de consciência. Para você tratar seu corpo e honrar o dono do corpo, que é nosso Pai Celestial, conforme Ele o impressiona através do Espírito Santo. Então vamos voltar à nossa passagem principal aqui, 2 Coríntios. Vamos seguir em frente, a igreja como noiva. Acho que devemos seguir em frente, irmão, porque nosso tempo está acabando aqui. A igreja como noiva. Acho que todos gostamos de casamentos, sim? Sim, você sabe por que temos damas de honra em casamentos? Sim, para proteger a noiva. Porque na Idade Média haveria bruxas na igreja e você queria ter certeza de que a noiva não seria amaldiçoada por uma bruxa. Então você teria 6 mulheres entrando vestidas de noiva e a bruxa não saberia quem era a noiva. E assim as chances eram de que ela escapasse da maldição. Você sabe por que as noivas carregavam buquês de flores tão grandes? É porque na Idade Média as pessoas não tomavam banho. Sabe, a Rainha Maria da Inglaterra, que chamamos de Maria Sangrenta porque matou tantos protestantes, ela se gabava de que em sua vida teve três banhos. Um foi quando ela nasceu, o segundo na manhã em que se casou, e o terceiro foi quando iam preparar o seu corpo após a sua morte, certo? Então, o odor corporal era um problema na Idade Média e, por esse motivo, as noivas usavam buquês de flores frescas, carregando-os em suas mãos, apenas para dissipar o odor ao redor delas por alguns breves momentos enquanto iam para o altar. Mas o primeiro texto que olhamos aqui é Oséias 2,19. Diz, e eu te tomarei por minha esposa para sempre. Deus falando ao seu povo, eu te tomarei por minha esposa em retidão e em justiça, em amor constante e em misericórdia. E Oséias está falando a um povo que se desviou. E então Jeremias diz, voltem, ó filhos desviados, diz o Senhor, pois eu sou. O que para vocês? Eu sou casado com vocês. E assim Deus era casado com o seu povo. E para aqueles de vocês que passaram por um divórcio, que é uma das coisas mais dolorosas que se pode passar, Deus diz em Ezequiel capítulo 3, Ele diz, eu escrevi uma carta de divórcio. Ele está falando com Judá aqui. E mandei embora as 10 tribos do norte com uma carta de divórcio. Ou seja, o próprio Deus passou por um divórcio. Deus é o divino divorciado. Ele afirma isso explicitamente. Eu escrevi uma carta de divórcio e enviei as 10 tribos do norte para o cativeiro. E assim em Malaquias capítulo 3,16 diz, Deus diz, eu odeio o divórcio. Deus sabe o que é passar pela dor de uma separação. Não é um sinal de que você é um fracasso moral se passou por um divórcio. Essas coisas acontecem na vida, mas Deus é um divorciado. E Ele foi fiel ao seu povo, mas eles não foram fiéis a Ele. Então em 2 Coríntios 11, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, sinto um ciúme divino por vocês, pois os prometi em casamento a um único marido, para apresentá-los como virgem pura a Cristo. Então vamos olhar para a parábola das virgens em nosso próximo culto. Cristo está procurando por uma noiva pura e fiel quando Ele retornar. Uma noiva pura e fiel. E então em Efésios 5, 25 a 27, essa metáfora é a igreja como noiva. Lemos, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a igreja a si mesmo em esplendor, sem mancha ou ruga ou qualquer coisa do tipo. Sim, para que ela seja santa e sem defeito. Então, como Cristo purifica a sua igreja nesta passagem? Ele diz que a purifica com a lavagem da água pela palavra. Então, esta manhã, quando me levantei, caminhei com cuidado até o banheiro e tomei um banho. A maioria das pessoas, muitas pessoas, quando cresci na Inglaterra,
Ok, crescemos na era pós-racionamento. Tínhamos uma noite por semana que era a noite do banho em nossa família, era quinta-feira. Não tínhamos chuveiros, tínhamos banheiras de ferro. Minha mãe enchia a água pela metade. Os bons meninos, os bons, tínhamos 4 filhos. A criança boa entrava primeiro na água do banho, a criança travessa entrava por último na água do banho. Na primeira criança, dava para ver o fundo da água, o fundo da banheira. Na quarta criança, dava para ver a sujeira ao redor da banheira, ok? E era como uma bagunça cinza e ensaboada em que você entrava. Então todos queríamos ser os bons filhos para podermos entrar primeiro no banho. Era assim na Inglaterra, mas hoje em dia temos, chuveiros diariamente. Mas a maioria das pessoas hoje toma banho uma vez por dia. É justo dizer isso? Não façam assim, ok? Todo mundo deveria estar dizendo isso neste momento, ok? E se você estiver fazendo assim, alguém deveria te cutucar e dizer, você deveria estar fazendo isso, uma vez por dia. Mas assim como lavamos nossos corpos todos os dias, Cristo purifica a igreja através da lavagem da água pela palavra. Cristo purifica sua igreja ao passar a palavra, a água da palavra de Deus por nossas mentes diariamente. E isso nos limpa pouco a pouco. Imperceptivelmente, mas pouco a pouco, Deus prepara a sua noiva através da lavagem da água da palavra. Quero encorajá-los hoje a lavarem suas mentes com a água da palavra de Deus, a passarem a palavra de Deus por suas mentes diariamente. E então, mesmo que você pegue apenas uma frase, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, para pensar nesse versículo ao longo do dia e permitir que ele guie as decisões e as interações em que você se envolve. Então não é apenas algo que você faz de manhã, assim como você toma um banho de manhã e se sente limpo pelo resto do dia. Então coloque a água da palavra de Deus em sua mente e deixe que ela o guie pelo resto do dia também. Mesmo que seja apenas um dito de Cristo, deixe que isso o guie enquanto você passa o dia. E é assim que Cristo santifica a sua igreja através da lavagem da água da palavra. Como corpo de Cristo, a igreja deve permanecer pura e fiel ao seu único marido, Jesus Cristo. Isso significa que a igreja não pode ir atrás de outros pretendentes. A igreja não pode se envolver ou celebrar ideologias sem Deus que permeiam nossa sociedade ocidental. Ela nunca pode dizer, como os judeus disseram a Pilatos, não temos outro rei senão César. Quando disseram que não temos outro rei senão César, no Evangelho de João, João 19,15, estavam dizendo, estamos desistindo de nossas esperanças messiânicas. Porque eles estão citando o Antigo Testamento que diz, ó Senhor, outros reis tivemos além de ti, mas tu continuas sendo o nosso rei. E então os judeus invertem esse ditado e dizem a Pilatos, não temos outro rei senão César. Foi o abandono das esperanças messiânicas do povo judeu. Portanto, se a igreja deve permanecer pura, ela nunca pode aceitar os mandatos dos homens acima dos mandamentos de Deus. Se a igreja deve permanecer pura, ela nunca pode aceitar ideologias em suas faculdades que vêm das profundezas do inferno e levam nossos jovens para as profundezas do inferno. Se a igreja deve permanecer pura, ela deve defender a si mesma e aos seus jovens contra os ataques de Satanás em cada geração. Se a igreja deve permanecer fiel ao seu marido, ela deve lutar pela fé que foi transmitida fielmente de geração em geração. Por isso, cada geração precisa de sentinelas que se levantem para trazer a igreja de volta à fé que nos foi transmitida. A irmã White coloca desta forma, ela diz, Cristo está buscando reproduzir a si mesmo no coração dos homens. E ele faz isso através daqueles que creem nele. O objetivo da vida cristã é dar frutos, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que possa ser reproduzido em outros. Cristo está esperando com desejo ardente pela manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. E assim Cristo está procurando por uma noiva pura, uma noiva que escolhe todos os dias ser fiel ao seu noivo, que é Jesus Cristo. E se você está escolhendo ser fiel a Cristo, isso significa que você está dando as costas e você está desviando seu rosto, suas costas e sua atenção dos pretendentes deste mundo, das ideologias, dos movimentos, dos políticos, dos reinos, dos poderes, dos valores e das ideias que permeiam nossa sociedade ocidental. A igreja deve permanecer pura
e permanecemos puros quando permitimos que a palavra de Deus preencha nossas mentes diariamente. E permitir que a palavra de Deus molde o nosso pensamento. Então não seja apenas um adventista do 7º dia, ou seja, que lê a Bíblia no sábado, seja um adventista de 7 dias. Permita que a palavra de Deus mude você todos os dias. As Bíblias de algumas pessoas ficam na estante a semana toda juntando poeira. Você sabe disso, porque quando faz uma visita pastoral, você vê isso. Você sabe que alguém não está lendo a Bíblia quando você os visita e pergunta: você está com a sua Bíblia? E eles têm que procurá-la por toda a casa. Certo? Você simplesmente sabe. Você sabe onde está o seu celular agora? Todo mundo tem um celular. Você sabe onde está o seu celular agora? Tudo bem? Então todo cristão deveria saber onde está a sua Bíblia o tempo todo. E quando você visita e eles não sabem onde está a Bíblia, isso diz que eles não estão permitindo que a lavagem pela água da palavra aconteça diariamente. E se quisermos crescer à semelhança de Cristo, se quisermos ser uma noiva casta e pura para o noivo quando Jesus voltar, então devemos permitir que a água da palavra de Deus flua em nossas mentes diariamente. Cristo espera que o seu caráter seja reproduzido no seu povo. Isso significa em mim e em você. Isso significa que eu acordo de manhã e digo: Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente hoje à noite daquela que acordou de manhã. Eu quero que o Senhor me mude. Não é o que você vê, é o que você leva. Eu não sou esse bloco de granito imóvel. Senhor, eu preciso que o Senhor me molde. O traficante de escravos, Newton, escreveu mais tarde em sua vida: eu não sou o homem que quero ser, mas pela graça de Deus, também não sou o homem que eu costumava ser. Ele reconheceu a influência santificadora e a mudança do Espírito Santo em sua vida. E o cristão é aquele que se une ao Espírito Santo para crescer em maturidade espiritual, para que Deus lave as obras da carne e produza em seu caráter os frutos do Espírito. E assim, Apocalipse 19, 7-8, um dos nossos últimos textos aqui, diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Assim, Cristo purifica a sua igreja e devemos cooperar com o noivo através do abandono do pecado, pedindo diariamente o batismo do Espírito Santo, pedindo que o fruto do Espírito se manifeste em nossos caracteres e sim pedindo a Deus que nos dê vitória sobre os pecados que nos cercam e então servindo uns aos outros em amor sacrificial. Ser cristão é uma aventura com Deus, porque Deus, a maior propaganda do Evangelho, não é o que você prega, mas sim uma vida transformada. Alguém passou de um canalha a um santo vivo. Sabe, uma das figuras mais importantes da história cristã foi Santo Agostinho, como os católicos o chamam. Mas antes de ser Santo Agostinho, como dizem, ele era um bêbado de 30 anos, playboy e vagabundo em Roma. Ele acordou uma manhã, se você ler o seu testemunho, chama-se As Confissões de Santo Agostinho, ele acordou uma manhã com uma ressaca em Roma. Ele tinha uma mãe que orava e ela nunca parou de orar pelo seu filho. E ele escreve sobre o fato de que ele pegou a Bíblia e ele tinha uma Bíblia lá e ouviu uma voz dizendo a ele: leia. E ele abriu a sua Bíblia. E a Bíblia caiu em Romanos 13, que diz o seguinte: além disso, vocês sabem que horas são, como agora é o momento de despertarem do sono. Ele estava acordando. Pois a salvação está mais perto de nós agora do que quando nos tornamos crentes. A noite já se foi, o dia está próximo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos honradamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em devassidão e libertinagem, não em brigas e ciúmes. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não deem lugar à carne para satisfazer seus desejos. E ele leu essa passagem, foi a passagem em que a Bíblia dele caiu e ele entregou a vida ao Senhor Jesus naquele momento. E isso mudou a vida dele completamente. E a maior propaganda do Evangelho, da verdade do Evangelho, não é o quão sofisticada é a sua teologia, o quão bonito é o seu canto, mas é a mudança que Deus operou na sua vida. Amém. E se formos a noiva pura de Cristo, uma noiva não se prepara para o casamento? Sim.
Elas vão arrumar o cabelo, se depilam, pintam o cabelo, passam maquiagem, chamamos de plasmas russos, mas elas passam toda a maquiagem no rosto e vestem um vestido bonito e saem com as amigas para a despedida de solteira e tal. As noivas se preparam para o casamento e por isso devemos estar nos preparando para o noivo. Amém. E para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, se uma noiva é dedicada ao seu casamento, nós também devemos ser dedicados ao nosso casamento. Então, vimos que a igreja é um templo, a igreja é um corpo e a igreja é uma noiva. E assim chegamos à nossa conclusão aqui. Efésios 4 diz o seguinte: eu, portanto, Paulo falando, o prisioneiro no Senhor. Efésios 4, 4 a 6. Rogo-vos que vivam uma vida digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há quantos corpos? Então, Um corpo e Então, o Espírito, assim como todos foram chamados para a única, esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só. fé, e há um só. Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. E assim o Espírito nos leva à conversão e entramos no reino de Deus através do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Como membros do corpo de Cristo, quero desafiá-los hoje, cooperem com o Espírito Santo em se afastarem das obras da carne e peçam a Ele que os transforme todos os dias através da lavagem da água da palavra e que experimentem o batismo do Espírito Santo. Para que você seja uma pedra viva no templo de Deus, carregando sua parte do peso, para que seu corpo seja o templo do Espírito Santo, para que você seja a noiva de Cristo cada vez mais pura, esperando pela segunda vinda de Jesus Cristo, e para que você seja uma parte ativa e saudável do corpo de Cristo também. Sim, a igreja é um corpo, a igreja é um templo e a igreja é uma noiva. E há algo nesses 3 ensinamentos que se aplica a cada um de nós aqui hoje. E a minha experiência com a igreja é esta. À medida que me aproximo de Cristo, também me aproximo de todos os outros que também estão sendo atraídos para mais perto de Cristo. Se Cristo está aqui e eu estou aqui e estou me aproximando dele e você está lá e está se aproximando dele, o fato de estarmos ambos nos aproximando de Cristo significa que estamos nos aproximando um do outro ao mesmo tempo. E quanto mais me aproximo de Cristo, mais me aproximo dos meus irmãos e das minhas irmãs. E na pandemia vimos que você precisa saber em quem pode confiar em tempos de dificuldade. Você precisa saber em quem pode confiar para pedir algo como ivermectina, se tivesse um caso grave de vermes, sabe? Se você precisasse de ivermectina, precisaria saber em quem confiar para pedir. E se alguém batesse à sua porta às 2 da manhã e dissesse: minha mãe está morrendo de Covid, você tem ivermectina? E você entregaria alguma ivermectina? Você precisa saber, você confia nessa pessoa? Sabe, talvez eles tenham um caso grave de vermes e Covid, quem sabe? Uma vez trouxe uma mala de ivermectina e o cara em O'Hare perguntou por que eu tinha tanta. Eu trouxe de Moçambique. Eu disse, estou com um caso grave de vermes. Isso foi na pandemia. Caso grave, um caso muito, muito grave de vermes. Mas o ponto é este. À medida que nos aproximamos de Cristo, também nos aproximamos uns dos outros. E como amamos a Cristo, esse amor por Cristo transborda em amor pelos nossos irmãos e irmãs. Nosso mundo está dividido em todas as linhas possíveis hoje. Está dividido em linhas raciais, em linhas de gênero, em linhas econômicas, em linhas políticas, em linhas geracionais. Sabe, você é geração X, você é um millennial, você é geração Z. Nós simplesmente gostamos de dividir todo mundo, fatiar e picar toda a humanidade. Mas o oposto é verdadeiro no corpo de Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, essas divisões devem desaparecer. Devemos ser um só corpo em Cristo, onde não importa a minha idade, meu gênero, meu sexo, minha educação, de onde venho, a cor da minha pele, meu passaporte. Isso é irrelevante no reino de Deus. O caráter de Cristo deve se manifestar entre o seu povo, para que todos saibam que somos seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Então, na prática, este é o meu testemunho sobre a igreja. Quando estou sozinho, minha igreja é onde encontro meus amigos. Quando estou desanimado, é na minha igreja que encontro forças. Quando sou perseguido, minha igreja é o meu refúgio. Quando estou deprimido, minha igreja é minha fonte de estabilidade.
Quando navego por águas turbulentas e não sei o que fazer, os irmãos e irmãs da minha igreja são o meu leme para me manter no rumo. Quando eu peco, minha igreja é redentora. Quando estou de luto, eles são minha fonte de conforto e solidariedade. Quando estou cheio de alegria, eles compartilham da minha alegria. Quando estou no hospital, eles visitam. Quando estou sem teto, eles são meu abrigo. Quando estou em apuros, minha igreja é minha salvação. Onde quer que eu vá no mundo, minha igreja está sempre lá por mim e eu escolho estar lá por eles também. A igreja é uma bênção absoluta. É o corpo de Cristo na terra. Mateus 16:18, nosso último texto, diz assim: E eu te digo, Pedro está dizendo, Jesus falando a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, não importa o que Satanás faça para atacar esta igreja, o que quer que Satanás faça para atacar a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é o corpo de Cristo. É o templo do Espírito Santo. É a noiva de Cristo e Deus luta pelos seus. Então, minha experiência com a igreja é que a vida seria impensável sem o corpo de Cristo. É tudo para mim. Cada bênção que tenho na vida vem através do corpo de Cristo. Amém. Quero desafiá-los hoje a deixar as bênçãos de Deus passarem por vocês para aqueles ao seu redor em sua congregação local, para que eles possam experimentar as bênçãos de Deus em suas vidas e abram-se para que as pessoas ministrem a vocês também. Como cristãos, gostamos de ministrar aos outros, mas não gostamos que as pessoas ministrem a nós, porque isso envolve vulnerabilidade. Mas permita-se ser ministrado por outras pessoas. Amém? Nesse caso, crescemos, prosperamos e todos os discípulos saberão, todos os homens saberão que sois meus discípulos, diz Jesus. Não pela correção de suas doutrinas, não pela sofisticação de seus edifícios, não porque vocês têm uma estrutura de divisão de união de conferência, mas porque há um amor sacrificial entre aqueles que levam o meu nome. Portanto, permita que o amor de Jesus se manifeste em seu lar, em seu casamento, em sua congregação local. O que as pessoas querem hoje em um mundo dividido é um lugar onde possam encontrar paz, aceitação e amor. E minha oração é que nossas igrejas sejam, de fato, o templo do Espírito Santo. Elas serão o corpo de Cristo e a cada semana que passa serão mais e mais puras como a noiva de Cristo, aguardando a vinda do noivo. Vamos viver e honrar e ser tudo o que a igreja de Cristo é chamada a ser. Amém. Gostaria de convidá-los a inclinar as cabeças para uma palavra de oração. Pai Celestial, eu te agradeço por esses ensinamentos das Escrituras, essas imagens do que a igreja deve ser. Pai, sabemos que há momentos em que falhamos. Há momentos em que não somos tudo o que o Senhor está nos chamando para ser. Mas hoje, Pai, por aqueles de nós reunidos aqui hoje em Grayling, Michigan, ou por aqueles que assistem online ao redor do mundo, hoje, Pai, pedimos que pela Tua graça possamos virar uma nova página. Pela Tua graça possamos escrever um novo capítulo, que o Teu Espírito Santo escreva esse novo capítulo para nós. Que nossas famílias locais, nossos casamentos, nossas congregações locais sejam tudo o que Cristo quer para a Sua igreja. E Pai, eu oro para que o mundo saiba que somos Teus discípulos por causa do amor que temos uns pelos outros. Então, Pai, por favor, opera este milagre em nós, através de nós e por nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.